Eu sei que a seleção brasileira tem muitos problemas, mas hoje especificamente eu vou falar sobre 3 posições que me preocupam muito para a Copa do Mundo de 2026. 3 posições que o Brasil praticamente não tem revelado jogadores com as características que o time precisa e com potencial de serem os melhores do mundo. Vem comigo que eu te conto, esse é o Seleção com Samuel. Começando pela lateral esquerda, o Dorival Júnior já convocou o Ayrton Lucas do Flamengo, o Wendel do Porto e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, sendo que os dois últimos foram convocados para a Copa América de 2024. Primeiro, são laterais muito comuns, infelizmente, para a nossa seleção, que já teve Roberto Carlos, Leonardo, Marcelo, até mesmo, ao meu ver, talvez o Alexandro em determinado ponto ali de 2018 até 2022, o próprio Felipe Luiz também eram caras que agregavam mais do que essa atual geração. Então o Brasil tem um problema claro nessa posição e aí eu vou te falar também quais são as possíveis soluções para essa função, a começar pelo Caio Henrique. Para mim, é a grande esperança da seleção brasileira para a Copa de 2026. Ele que sofreu uma lesão na temporada passada, está começando a voltar a ser titular do Mônaco. Agora, ele foi titular, no momento que eu gravo esse vídeo, em apenas uma das 5 partidas do Mônaco em 2024. Ele ainda está retomando as condições físicas e técnicas, ele jogou só 2 jogos, então é até precoce da gente pedir uma convocação por agora. Precisa dele retomar o nível que já apresentou antes. Ele chegou a ser convocado com o Fernando Diniz. É um cara que pra gente ficar de olho em uma possível solução. Só que tem muitas incógnitas nisso, porque eu não sei até que ponto o Caio pode atingir um potencial tão grande como a gente já teve, a ponto de se tornar um lateral inquestionável, porque ele joga no Mônaco, talvez ele vai precisar dar um passo maior na carreira até 2026. Será que tem tempo para isso? Essa temporada do Caio Henrique, para mim, vai ser fundamental para a gente ver se ele tem condições ou não. E aí, só retomando um pouco, por que eu acho que os outros 3 não são a solução para a lateral esquerda da seleção brasileira? O Ayrton Lucas é muito irregular, a gente vê os torcedores do Flamengo ora elogiando, ora criticando, ele tem momentos bons, depois momentos ruins. O Wendel, para mim, um lateral que cumpre bem a função, um lateral que fez carreira em times médios da Europa, Porto, Bayer Leverkusen, mas o Wendel é um cara que você vai ver algum toque de lado, um bom cruzamento, chega pouco no momento ofensivo. E o Arana, ele é muito bom em várias coisas, mas não é excelente em nenhuma. E ele tem um jeito muito característico de jogar que, se o time não estiver pronto para ele não vai render tanto. Mas assim, o Arana não é um excelente passador. As principais características dele que são na chegada do ataque são o cruzamento e a finalização de fora da área. A ultrapassagem dele é muito boa, mas se você espera um lateral que vai construir, que vai dar passes verticais, como era o Felipe Luiz, por exemplo, ou com a técnica de Marcelo, a gente nunca vai ver isso do Guilherme Arana. Acho que até por isso também ele ainda não foi vendido pelo Atlético. Por isso eu acho que a gente tem um problema grave e o Caio Henrique seria a principal solução. Mas tem outros nomes também pra gente ficar de olho, que eu acho um pouco menos provável, mas quem sabe não dão um salto de qualidade. Cuiabano, vem surgir, jovem de 21 anos, é cedo pra gente falar, mas dos laterais jovens que a gente tem da posição, é o que mais me desperta uma curiosidade de ver até onde ele pode ir. Um cara com muita potência, força física, chute de fora da área. É um jogador pra gente ficar de olho, que talvez perca espaço no Botafogo agora com a chegada do Alex Telles, mas para 2026 é um nome que pode agregar aí, quem sabe dar um passo na carreira. O Renan Lodge, que chegou a ser muito convocado pelo Tite, era a minha principal esperança também para a posição, mas foi para a Arábia, não consegue repetir os bons desempenhos. Eu já vi jogos do Al-Hilal e infelizmente o Renan não tá naquele nível que apresentou em determinado ponto no Atlético de Madrid e até no Atlético Paranaense, então vai precisar de uma volta por cima muito grande. Ele que não é convocado há bastante tempo, acho difícil, mas também é um nome que eu não descarto para a Copa de 2026. O Douglas Santos, ex-Atlético, tem 30 anos e tem excelentes números lá, é titular absoluto lá na Rússia, mas como é difícil de acompanhar, é complicado para falar se ele está num nível muito acima, por exemplo, do Arana. Não sei se é o caso, mas pode ser um nome para a comissão técnica da seleção brasileira observar o Zenit, que tem muitos brasileiros, o Nino tá por lá também. Acho que o Douglas Santos é um cara que talvez, se mudar de time, retornando para o Brasil, pode dar um salto também, aparecer como opção. E para fechar a lista aqui do menos provável, o Carlos Augusto, da Inter, que é reserva do Di Marco, que hoje é um lateral, talvez o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele atua até mais como um ala pelo esquema da Inter, e o Carlos Augusto acaba entrando muito pouco
e ele tem uma característica um pouco mais diferente também, de ser um construtor, não chega tanto à linha de fundo, mas é um cara pra gente ficar de olho que pode aparecer aí nas próximas convocações. Eu acho que seria muito importante se ele fosse para um time que ele pudesse ser titular. Calma, eu sei que você tá pensando, e o Samuel Lino? Não vai falar do Samuel Lino? Principal lateral esquerdo que a gente tem? Cara, eu não considero o Samuel Lino lateral esquerdo. Ele joga como um ala no Atlético de Madrid, muito mais um ponta esquerda que ataca a profundidade, e ali é difícil, já tem muita concorrência, e como a gente tá falando da lateral esquerda, pra mim o Samuel Lino não concorre nessa posição, a não ser que o Brasil jogue com um esquema de 3 zagueiros. E por falar em 3 zagueiros, acho que talvez, caso nenhum lateral desses que eu citei e não surja nenhum futuramente, uma possível solução é a gente jogar com um zagueiro mais construtor pela esquerda. Então talvez colocar um Beraldo da vida na lateral esquerda, um Gabriel Magalhães, um Murilo do Nottingham Forest para fechar essa linha de 4, ser mais um cara construtor que não vai atacar espaço, pode ser uma solução. E por fim, só para não deixar de citar, os nossos 2 laterais da última Copa do Mundo, Alexandro e Alex Telles, eles estão retornando ao Brasil agora. Quem sabe eles se destacam muito aqui no futebol brasileiro e aí possam surgir aqui nesse ciclo, mas também não são soluções para a seleção brasileira no nível que a gente espera. Então, a segunda posição que eu vejo como uma carência no Brasil, e aí é muito uma visão específica minha, é um segundo volante mais construtor. O que eu quero dizer com isso? Um segundo volante que tenha a calma de um Xavi da vida, que consiga parar o jogo, controlar, que coloque a bola no chão e comece a circular, que vai de um lado, vai do outro, seja um box-to-box, digamos assim. A gente tem excelentes volantes, como o André, o Bruno Guimarães, o próprio João Gomes, eu acho que a galera critica muito, é porque com a bola no pé realmente não é a dele, mas sem a bola ele é excepcional. Temos o Joelinton no Newcastle também, entre outros nomes. O Lucas Paquetá talvez seja um jogador que um pouco mais se aproxima com isso, mas ele é muito mais vertical, ele tabela e passa. Eu tô falando de um volante. O último que a gente teve, que era uma grande esperança minha para a seleção brasileira, foi o Arthur do Grêmio, que tem muito disso, um cara que gira, volta, roda, toca a bola, um jogo mais próximo, mais curto, um pouco que o André faz, mas o André é muito mais um primeiro volante do que esse box-to-box. Seria um cara mais ou menos com o Arthur, mas com maior qualidade, já que o Arthur não virou o que a gente esperava. Ainda assim, eu não descarto o Arthur, que fez uma boa temporada pela Fiorentina em 2023, 2024. Tem o Andrei surgindo, mas também não sei se é muito do Andrei ser esse cara mais passador, que tem um pouco mais de calma. Infelizmente, é uma posição que há muito tempo o Brasil não produz, um cara com um pouco mais de construção ali no meio de campo. A gente até tem alguns meias, mas esse segundo volante falta na seleção brasileira. E aí aqui, talvez seja a posição de maior polêmica entre vocês, porque a minha terceira posição que preocupa a seleção brasileira seria o de centroavante. E eu explico. Primeiro, o Endrick. Vou falar do Endrick de uma vez porque eu sei que é o primeiro nome que vem na cabeça. Sim, eu confio no Endrick, eu acho que ele é o grande nome aí para a Copa de 2026, só que eu tenho minhas dúvidas o quanto ele vai conseguir atingir o nível que a gente precisa de um centroavante para uma Copa do Mundo, entende? Porque ele vai ter 2 temporadas, a primeira agora, provavelmente ele vai jogar muito pouco, de adaptação, claro, tá jogando bem quando entra, faz alguns gols aqui, alguns gols ali, mas até que ponto ele vai conseguir se desenvolver para ser o centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, e eu tenho minhas dúvidas, a não ser que alguém ali do ataque do Real Madrid, fala-se muito do Rodrigo sair, do Vini, talvez ir para a Arábia, aí ele possa ganhar um pouco mais de espaço, e com isso viver uma temporada de alto nível para chegar na seleção no auge, assim, não no auge, mas com muito mais cancha, com muito mais desenvolvimento lá na Espanha. Eu tenho esse receio com o Endrick, e principalmente por que eu cito centroavante? Porque além do Endrick não tem mais quase ninguém. Talvez eu citaria aqui o Vitor Roque, que eu também tenho esperança de que vai render agora no Betis, pode voltar para o Barcelona e aí deslanchar de vez até antes da Copa do Mundo de 2026. Podem ser os nossos 2 nomes, mas são 2 nomes muito jovens. O Pedro, que era um cara mais experiente, vive uma realidade diferente, que é no futebol brasileiro, e se machucou. Como é que ele vai voltar de lesão? Mesma coisa do Neymar. É difícil eu projetar, eu ainda não confio 100% nessa posição de centroavante, até porque também o Dorival tem testado muito sem esse 9 fixo. E aí os outros nomes que aparecem na mente não estão rendendo e não vejo ninguém dando muito o salto para a Copa de 2026. Eu vou citar alguns aqui. Nossos 2 últimos centroavantes
na Copa do Mundo foram Richarlison e Gabriel Jesus, os dois são reservas atualmente. Sim, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, são nomes que dificilmente vão conseguir chegar em alto nível para a Copa de 2026. Temos o Evanilson, que foi convocado para a Copa América de 2024, mas não sei até que ponto ele tem essa qualidade, esse refino técnico para ser o 9 da seleção brasileira. Aí a gente tem o João Pedro e o Matheus Cunha, que são muito mais um segundo atacante, um cara que vem de trás, do que um centroavante em si, um camisa 9 clássico. São nomes que me agradam, mas não para ser o titular da posição absoluta. E também acho que, até tecnicamente falando, estão um pouco abaixo nesse sentido. Temos o Marcos Leonardo, que foi para a Arábia, não teve uma temporada de afirmação no Benfica. Temos que, se ele começar a desembolar, fazer gol na Arábia, assim como ele fazia aqui no Santos, ok, pode ser um nome a se pensar. Tem o Rodrigo Muniz, do Fulham, que também fez uma boa temporada em 2023-24, mas o refino técnico, aquela coisa que a gente precisa para ser um 9 de alto nível, ele não tem. Ele é um pivô, o cara do último toque ali. E outro nome também que me agrada, que eu coloco nas observações, é o Igor Thiago, revelado pelo Cruzeiro, que foi para o Clube Bruges, fez muito gol na Bélgica e agora chegou no Brentford, tá lesionado e quando voltar pode ser que retome o nível goleador, e aí quem sabe ele tem 23 anos, então pode ser que se ele faça uma temporada muito boa na Inglaterra, vá para um time um pouco maior, chegue com uma boa opção para 2026, mas acho que também tá muito perto. Então são posições aí, são três que eu fico com o pé um pouco atrás na seleção brasileira, e aí até para evitar já as críticas, algumas críticas nos comentários, pô Samuel, mas e, sei lá, lateral direita? Vamos lá, goleiros. Cara, eu tô totalmente relaxado em termos de goleiro, eu sei que muita gente não gosta do Alisson, mas beleza, tira o Alisson do bolo, temos ainda o Ederson, o Bento, tem o Luiz Júnior surgindo, tem ótimos goleiros surgindo aqui no Brasil também, Hugo Souza, Carlos Miguel, entre outros, que se eu for citar aqui eu vou falar de vários, então goleiro eu tô totalmente despreocupado. Na lateral direita tem o Pedro Lima, tem o Ian Couto, tem o Wanderson, tem o Militão que pode atuar por ali. Eu não coloquei a lateral direita como uma posição que me preocupa muito. Acho que vale destacar isso aqui por causa do Ian Couto. Acho que o Ian Couto já fez uma temporada de afirmação no Girona, sendo o titular absoluto de um time que foi destaque no futebol europeu. Então, para ele se tornar titular do Dortmund agora é esse aqui. E tem o Wanderson também, que eu confio muito. Acho que, pelo que eu já vi dele, pela qualidade dele também, acho que é um nome que pode assumir sim a lateral direita do Brasil em bom nível, sabe? Acho que por isso que eu fico um pouco mais despreocupado. E além disso, já tem o Pedro Lima, que fez uma boa temporada no Brasil e já tá no Wolverhampton, que é um time médio da Inglaterra. Para ele se tornar titular também e começar a ser destaque lá, não é difícil. Então são três nomes que me deixam um pouco mais despreocupado na lateral direita. Zagueiros, pra mim, zagueiro e ponta, cara, é jogador que não falta no Brasil. É aí citar aqui Bremer, Militão, Marquinhos. Sei que muita gente não gosta do Marquinhos, mas enfim, ainda é um zagueiro de alto nível. Beraldo, Murilo. Nossa, tem muito. E eu tô deixando gente fora aqui, tá? Então, zagueiro também não me preocupa nesse momento. Primeiro volante, já citei vários aqui, né? O André, o Bruno Guimarães, são Douglas Luiz. Então também essa função não me preocupa muito. O Ederson, o próprio Casemiro pode ser que dê a volta por cima, por que não? Então também tô relaxado nesse sentido. Meias, a gente tem Rodrigo, Paquetá e talvez o Neymar, a depender de como volte. Não é uma posição que gere muita preocupação do meu lado. E pontas que acho que nem precisa falar muito. Vini, próprio Rodrigo pode atuar por ali. Savinho, Rafinha, Martinelli, Estevão, Igor Paixão. Para não falar outros aqui, Luiz Henrique, é uma posição um pouco que o Brasil produz a cada ano, cada vez mais. É isso então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, porque ajuda muito quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Um abraço e até a próxima!